Olá, meus amores, tudo bem? Olha só, continuando toda a explicação do módulo 32, na aula anterior, nós vimos alguns procedimentos e caracterizações no que diz respeito a toda essa padronização do uso da língua, novas palavras, palavras que entraram em desuso, e tudo isso é muito importante para que nós estejamos atentos a todas as palavras que fazem parte aí da nossa história, da história da nossa língua. Continuando, nós chegamos no estrangeirismo, tá? Que diz o seguinte: são empréstimos, entre aspas, de palavras vindas de línguas estrangeiras, como por exemplo, poster, pub, surf, best-seller. Então, nós temos aqui alguns termos que nós utilizamos. Só que, rap, todo mundo algum dia utilizou algum termo desse. Para muitos gramáticos é realizada uma crítica com relação ao estrangeirismo. Por qual razão? Eles dizem da seguinte maneira: se você tem uma língua, que no caso é a língua portuguesa, que é riquíssima com relação ao vocabulário, por que é necessário você trazer termos de outra língua para fazer complementação? Ou para fingir que você sabe? Muitos autores utilizam toda essa agressividade para justificar o uso somente da língua portuguesa. Tem gente que não chama cachorro-quente, tem gente que chama hot dog, tá? Então, tudo isso são escolhas que são feitas. É importante você estar atento aos estrangeirismos? Sim, mas de certa forma você não pode depreciar a sua língua, tá bom? Que no caso, a língua portuguesa. Então tem autores que são contra, tem autores que são a favor e tem autores que ficam ali naquele meio termo. É bom você conhecer, claro, o conhecimento nunca é demais, mas é necessário estar atento a como você utiliza, tá? Porque nem todo mundo consegue compreender, tá, gente? E aí continua. Estrangeirismos no Brasil. Por definição, estrangeirismo é o uso de palavra, expressão ou construção estrangeira que não tenha equivalente em sua língua nativa. Quando é utilizado no estrangeirismo que tem equivalente adequada, é caracterizado como vício de linguagem, tá? Então, por exemplo, muita gente utiliza termos e esse termo que faz parte de outra língua, que no caso não se resume, não fica só no inglês, pode ser a língua espanhola, tá? Pode ser qualquer outra língua. Ele utiliza esse termo, mas ele tem um equivalente na língua portuguesa. Muitos autores criticam e chamam até que isso é um vício de linguagem, tá? Por quê? Você tem na sua língua, por que você vai usar de fora? Agora, quando você não tem, aí você utiliza normalmente, tá? Muita gente compram roupas, quadros com termos que são considerados estrangeiros, tá? Eu pronuncio dessa forma porque suaviza melhor. Eu pronuncio dessa forma porque eu gosto. Agora tem que ter muito cuidado com quem você está falando, como foi mencionado, tá? Olha só. Por exemplo, pizza é um estrangeirismo, italianismo, que não tem tradução para o português. Inclusive, a palavra já faz parte do nosso vocabulário. Gente, pelo amor de Deus, não é pizza, é pizza. E cuidado com a escrita. Então, a palavra pizza, ela não tem uma forma portuguesada, ela é escrita dessa forma. Por isso, ela faz parte já até do nosso vocabulário, tá bom? Olha só o outro. Estrangeirismo é diferente de empréstimo. O primeiro, que no caso é o estrangeirismo, se refere ao uso de termos estrangeiros, não existentes na língua nativa. Professor, o que é essa língua nativa? A língua portuguesa. Como xerox, shop, self-service, tá? Todos esses daqui são termos que fazem parte do estrangeirismo, tá? E olha só o que apareceu pra gente. Maravilhoso, né? Muita gente também já tem um certo aí repulso, uma certa repulsa. Eu assim, vixe, não vou falar que é sanduba, porque senão vai soar muito fraco. Então eu tenho que utilizar mesmo o termo em inglês.
Então existe todo esse processo, tá? Toda essa construção aí. Muitas dessas palavras já foram aportuguesadas, como deletar, resetar e estressar. Pode-se dizer que o estrangeirismo é um fenômeno que sempre aconteceu desde que as línguas surgiram. Hoje, essa influência é ainda mais evidente com o avanço da globalização e, claro, da intertextualidade, tá? Empréstimo está relacionado ao uso de termos estrangeiros que possuem equivalente na língua nativa, como pink, que no caso nós temos o equivalente que é rosa, sale, que no caso é venda, games, que no caso são jogos, entre muitos outros, tá? Então é preciso estar atento. Isso é estrangeirismo quando você não tem uma forma dentro do léxico português para chamar. Quando você tem, ele funciona como um empréstimo, tá? Pink, eu chamo de pink, mas eu tenho rosa no português. Eu chamo de sale, mas eu tenho a venda no português. Eu chamo de games, mas eu tenho jogos no português, tá? Então existe aí toda essa associação que se faz com relação à utilização de determinados termos. Primeiro, é importante que se saiba a diferença entre estrangeirismo e empréstimo. Grosso modo, o primeiro se caracteriza na incorporação de uma palavra estrangeira ao vocabulário de uma língua, mantendo sua grafia e pronúncia, tá? Então é necessário estar atento a toda essa caracterização aqui. Já no segundo caso, trata-se da incorporação de uma palavra ao nosso léxico que, ainda que mantenha a pronúncia ou algo bem próximo, sofre alterações para assumir a escrita da língua na qual acaba de se inserir. Então existe todo um estudo em torno do estrangeirismo, o que pode, o que não pode, tá? E claro, quem vai determinar a escolha dessas palavras somos nós, que somos os falantes, certo? Então, professor, eu gosto de utilizar bastante o inglês. Ah, professor, eu não gosto de utilizar o inglês. Eu gosto de utilizar bastante o espanhol. Então, existem aí toda essa construção que se faz a respeito desse uso, certo? Posto isso, temos casos de empréstimos como abajur, futebol, bife, sinuca, blackout, entre outros. Do lado dos estrangeirismos temos shopping, show, hall, pizza, tá? A grafia pizza, olha só, até já foi proposta por um gramático, mas ninguém usa com medo de linchamento. Desse jeito aqui, gente. Ele queria colocar a forma aportuguesada de pizza desse formato aqui. Só que não foi aceita, a maioria recusou aí essa utilização desse termo escrito dessa maneira aqui, tá? Que no caso, se fosse aceito, seria uma proparoxítona. E aí ele continua, tá? Depois de tudo isso, ele continua lá mostrando o fato do empréstimo. Olha só, o fato é que todo empréstimo, de certa forma, um dia foi um estrangeirismo. Assim, não havendo na língua em que se insere uma palavra com a mesma carga semântica e emprego contextual, ele é bem-vindo, tá? Então existe toda a associação de como se transforma um empréstimo, de quando é ainda estrangeirismo, o que de fato caracteriza o estrangeirismo e o que de fato caracteriza todo o empréstimo, tá bom? Então é necessário estar atento para que vocês verifiquem nas indústrias, nas empresas, na escola, onde está se utilizando o estrangeirismo ou não tem. Tudo é bem aportuguesado. Reflitam aí, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima.